Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Para essa segunda-feira, dia 18 de setembro, temos a equipe do Dinamo de Kiev da Ucrânia enfrentando a equipe do Voskova pela Liga da Ucrânia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Kiev, venceu apenas uma e perdeu 4. Atualmente a equipe do Dinamo de Kiev é a 11ª colocada, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Voskova, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Voskova é a 7ª colocada, com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Dinamo de Kiev, um empate e uma vitória para a equipe do Voskova. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Dinamo de Kiev para vencer. No campeonato italiano, temos a equipe do Salernitana enfrentando a equipe do Torino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salernitana, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Salernitana é a 18ª colocada, com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Torino, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Torino é a 11ª colocada, com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Torino. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Torino ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato da Suécia, temos a equipe do Norrköping enfrentando a equipe do Malmö. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Norrköping, venceu 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Norrköping é a 6ª colocada, com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Malmö, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. Atualmente a equipe do Malmö é a 9ª colocada, com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Norrköping e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Pelo campeonato da Turquia, a Superliga, temos a equipe do Sivasspor enfrentando a equipe do Ankaragucı. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sivasspor, empatou 3, venceu 1, perdeu 1. Atualmente a equipe do Sivasspor é a 12ª colocada, com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Ankaragucı, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Ankaragucı é a 17ª colocada, com 2 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Sivasspor e 1 vitória para a equipe do Ankaragucı. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols, partida acima de 1,5. Campeonato da Suécia, temos a equipe do AIK enfrentando a equipe do Degerfors. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AIK, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do AIK é a 15ª colocada, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Degerfors é a 14ª colocada, com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que uma vitória ficou para a equipe do AIK, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Degerfors. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, AIK para vencer. Liga dos Campeões da África, temos a equipe do Al Hilal da Arábia Saudita enfrentando a equipe do Nabor do Uzbequistão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Hilal, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nabor, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. Melhor opção para esse confronto, casa, Al Hilal para vencer. Campeonato da Romênia, temos a equipe do Cluj enfrentando a equipe do Petrolul. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Cluj é a 3ª colocada, com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Petrolul, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 3.
A equipe do Petrolul é a quinta colocada, com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve duas vitórias para a equipe do Cruz, um empate e 2 vitórias para a equipe do Petrolul. Melhor opção para esse confronto: casa, Cruz para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Nottingham enfrentando a equipe do Burnley. Dos últimos 4 jogos disputados pelo campeonato inglês, a equipe do Nottingham venceu 2 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Nottingham é a 12ª colocada, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Burnley, dos últimos 3 jogos disputados, perdeu todas as 3 partidas. A equipe do Burnley é a 19ª colocada, com 0 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Burnley. Melhor opção para esse confronto: vamos de partidas de gols, partida acima de 1,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Granada enfrentando a equipe do Girona. Dos últimos 4 jogos disputados pelo campeonato espanhol, a equipe do Granada perdeu 3 e venceu 1. Atualmente a equipe do Granada é a 18ª colocada, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Girona, dos últimos 4 jogos disputados pelo campeonato espanhol, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Girona é a 4ª colocada, com 10 pontos ganhos. Dos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Granada e uma vitória para a equipe do Girona. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance, vitória da equipe do Girona ou partida terminando empatada, empate fora. Copa da Liga Argentina, temos a equipe do Lanús enfrentando a equipe do Sarmiento Júnior. As duas equipes que se encontram no grupo B, de 4 jogos disputados, a equipe do Lanús perdeu 3 e empatou 1. Atualmente a equipe do Lanús é a 13ª colocada, com 1 pontos ganhos. Já a equipe do Sarmiento Júnior, dos últimos 4 jogos disputados, empatou 1, venceu 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Sarmiento Júnior é a 3ª colocada, com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: vamos de partidas de gol, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Santos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Bahia é a 15ª colocada, com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Santos, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. Atualmente a equipe do Santos é a 17ª colocada, com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bahia, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Santos. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Grêmio. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Corinthians é a 14ª colocada, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Grêmio, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Grêmio é a 3ª colocada, com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Corinthians, 4 empates. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Novo Horizontino é a 7ª colocada, com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Ceará, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. A equipe do Ceará é a 10ª colocada, com 41 pontos ganhos. Dos últimos confrontos dessas duas equipes, teve apenas uma vitória para a equipe do Novo Horizontino. Melhor opção para esse novo encontro: partida de gols, partida acima de 1,5.
bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Silvapor versus Akarangoku, partida acima de 1,5. Dinamo de Kiev versus Vrudoska. Casa, Dinamo de Kiev para vencer. AIK versus Delfos. Casa, AIK para vencer. Novo Horizontino versus Ceará, partida acima de 1,5. Corinthians versus Grêmio, partida acima de 1,5. Bahia versus Santos, partida acima de 1,5.